Você já parou para pensar num mundo onde você pudesse ouvir música por condução óssea, sem pôr nada dentro do seu ouvido? Fala, meu nobre, tranquilo? Nessa onda de frio que tá tendo aqui em Curitiba, tá chovendo literalmente faz 2 semanas. 2 semanas. E cara, tá cada vez mais difícil gravar esses vídeos. Entretanto, vai falar pro seu chefe que você não consegue trabalhar. Você vai ser dispensado na hora. E é por essas e outras que a chinesa da Hi-Lo já me avisou que eu preciso fazer vídeo do novo Bone Conduction da Hi-Lo. Que é um fone com uma ideia muito boa. É um fone de condução óssea que você consegue ouvir música se você tiver algum problema no seu ouvido. Afinal, é um fone que sequer entra dentro do seu ouvido. Miau. Ei, você, as tripas ou like? Um dos dois, você vai ter que deixar. Olá, amigo. Olá, amiga. Olá, cidadão. Olá, cidadã. O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Rock Tech, e seja bem-vindo para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um novo fone de condução óssea da Hi-Lo, com vários pontos consideravelmente positivos e negativos em relação ao último fone de condução óssea que eu testei aqui nesse canal, que foi o PadMate S30. O novo fone da Hi-Lo vai te surpreender. A ideia em si desse produto já é muito surpreendente. Afinal, imagina um fone que você consegue escutar mesmo se você tiver problema em um dos seus ouvidos. Onde, pra você ter mais ou menos uma ideia, o último fone de condução óssea que eu tive, eu vendi justamente pra uma pessoa que tinha problema no tímpano esquerdo e ela conseguia escutar mesmo assim. E a Hi-Lo se esforçou o máximo possível para tornar o segmento de condução óssea algo mais avançado. Então, basicamente, nesse produto que tá aqui no nosso ouvido, a gente tem o chipset da Qualcomm, que é o chipset de áudio QCC 3044. A gente tem a certificação à prova d'água aqui, IP67, para dias chuvosos como hoje, para você poder escutar sua música independente da chuva, independente da água, independente da umidade, somado à tecnologia de cancelamento de ruído CVC da Qualcomm, que usa 2 microfones para fazer esses cancelamentos de ruídos, tudo isso num fone de condução óssea, que normalmente esse não é o ponto mais forte do produto em si. Então, de fato, a Hi-Lo tá trilhando uma curva diferente nesse segmento. Para não molhar a caixa, vamos sair dessa chuva aqui, porque convenhamos, o fone é a prova d'água, mas os acessórios não são. E falando em acessórios, a caixa da Hi-Lo vem com uma parada muito interessante que não vinha no PadMate S30. É simplesmente um tampão de ouvido. A gente não vai poder testar porque esse produto aqui vai estar à venda na minha loja, mas basicamente esse tampão de ouvido serve para fidelizar melhor o seu áudio. Afinal, como é condução óssea, quando você tampa os seus ouvidos, você ouve de forma mais clara o áudio desse fone de ouvido em si. É um fato interessante que, além de você conseguir sentir as vibrações e as batidas da música, as pessoas que estão perto de você conseguem escutar um pouco o que você está ouvindo. Ainda na nossa caixa, além do clássico manual de folha única, que é literalmente uma folha sulfite dobrada várias vezes, você encontra um guia inicial que te mostra como usar o seu fone de ouvido, um carregador que mostra a evolução desse fone em relação ao S30 da PadMate, e a troca de tecnologia de carregamento. Eu já testei o PadMate S26, eu já testei o PadMate S30 e todos eram micro USB ou Type-C. Já aqui, você tem um conector magnético. Afinal, já que você tem um produto à prova d'água aqui, você não pode ter nenhuma possibilidade de molhar esse produto ou de permitir que umidade entre aqui dentro. Então a troca da tecnologia de carregamento consegue isolar isso daqui de uma vez por todas. E voltando lá pro mato, mesmo chovendo, porque o cachorro literalmente não vai deixar a gente gravar o vídeo hoje, mas a gente não tá falando de um True Wireless, que é aquele fone que tem a case e tudo mais. A bateria dos fones fica literalmente nessa parte esquerda aqui, e ela dura uma média de 8 horas de reprodução contínua de música. Para você que planeja comprar um fone de condução óssea, você precisa prestar bastante atenção nisso. Fones de condução óssea não são fones que você vai ter a melhor experiência de áudio necessariamente. Então, basicamente, o que acontece aqui? Você tem um fone de condução óssea que você vai sentir esse áudio através do osso do seu tímpano, que fica aqui do lado. Não preciso falar que um fone que sequer entra no seu ouvido não vai te dar a melhor experiência de áudio possível. Então, mesmo botando tampão, mesmo usando ele, o som não vai ser lá essas coisas. E em alguns pontos eu fiquei tão decepcionado que eu achei que o PadMate S30 que eu tinha testado da última vez tinha um áudio até superior a esse Hi-Lo. Você tem várias tecnologias aprimoradas aqui, sem dúvida alguma. Esse é um fone mais completo do que o S30 que eu testei. Entretanto, em áudio eu senti muito que o S30 era superior. As melhorias que a Hi-Lo fez aqui foram sim consideráveis. Ao invés de você ter uma saída Type-C ou uma saída micro USB, você tem um carregamento magnético aqui. Esse 26 e o S30 sequer vinham com aquele tampão que eu mostrei pra vocês, que era muito importante, afinal a pessoa não sabia necessariamente como utilizar.
Eu, por exemplo, não sabia que, tipo, você precisava tampar o ouvido para sentir melhor esse tipo de áudio. Os 2 primeiros reviews desses fones de condução óssea eu fiz me baseando no áudio que eu ouvi e não necessariamente em como eu deveria utilizar os fones. Então a Hoylow tomou todo esse cuidado, sem contar que os caras fizeram um fone com uma bateria consideravelmente maior. Os seus fones nesse exato momento têm 165 mAh de bateria, lembrando que não é a bateria da case, é a bateria do próprio fone, enquanto a maioria dos earbuds tem 50, tem 48. Então aqui a gente tem 3 vezes mais bateria do que os earbuds. Infelizmente, o novo BC01 não tem o melhor áudio dos fones de condução óssea. Então o nosso review vai para um caminho diferente. Você tem algum problema na audição? Sei lá, você sofreu algum acidente, você não escuta por um ouvido, você não escuta por outro? Você precisa de um fone de condução óssea simplesmente para conseguir ouvir dos 2 lados? Pode comprar que você não vai se arrepender. Agora, se você for aquela pessoa chata, que quer um fone com grave, que quer um fone super alto, que quer um fone incrível, um fone de condução óssea não é pra você. Pessoas que praticam esportes vão curtir muito esse fone de condução óssea. Afinal, independente da velocidade que você corre, ele não cai do seu ouvido. Meu Deus, eu vou escorregar aqui, tá tudo molhado, cara. Isso daqui é muito bom para aquelas pessoas que correm na rua, saca? Afinal, ele não pesa muito, ele não é incômodo, ele não vai cair de acordo com o movimento dos seus ouvidos. Mas, infelizmente, o que eu falei continua sendo sério. Se você é uma pessoa que preza muito pela qualidade do áudio, você não vai curtir. Mim que tô gravando isso daqui no meio do mato, no meio de uma chuva, que muito provavelmente vai afetar meu áudio, você já percebe que eu não prezo muito pela qualidade de áudio, né? Então, vamos voltar pro começo. No geral, é um fone completo, é um dos fones de condução óssea mais completos que eu já testei até hoje, um fone aprimorado em relação aos primeiros fones de condução óssea que eu testei, que não eram tão bons assim. Ele suporta carregamento rápido, ele tem várias funções, mas infelizmente o áudio não é tão bom quanto os últimos que eu testei da Padmate, por exemplo. E outro ponto importante é em relação à saúde da sua audição, porque tipo, como ele não vai dentro do seu tímpano, você não tem aquele incômodo do fone e tudo mais, você não usou o seu tímpano, você não usou a sua audição, afinal você escuta tudo por aqui. Basicamente esse foi o vídeo de hoje, eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil pra alguém, e deixa eu sair daqui antes que o meu celular pare de funcionar, rapaz. Tá literalmente chovendo pra caramba aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir pegar isso. Toca aqui, cara. Ei, toca aqui. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui com os melhores descontos do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição.